Olá, amigos. Aqui estamos em mais um Momento Redenção e hoje vamos abordar um tema com o qual ainda temos muita dificuldade de lidar e principalmente de praticar como espíritos ainda transitando numa faixa de evolução inferior, como somos os espíritos que estamos reencarnados aqui nesse planeta. É a questão do perdão, da qual muito se fala, muito se propaga, mas que nem todos conseguem praticar com a devida sinceridade, com a sinceridade necessária para que o perdão tenha um efeito positivo em nossas vidas. O perdão é uma das questões com que Jesus mais se preocupou em seus ensinamentos. É uma das quais ele foi mais enfático. São várias as narrativas do Evangelho de passagens em que Jesus se referiu à necessidade da prática do perdão, de aprendermos a perdoar os que de alguma maneira nos ofenderam. Jesus modificou a lei mosaica de então, que estabelecia o olho por olho, dente por dente. Você foi ofendido, você foi ferido, você estava autorizado pela lei de Moisés a também ofender, a também ferir aquele que o ofendeu ou que o feriu, do mesmo modo. Jesus, ao contrário, destacou a importância de perdoar, colocando essa prática como uma das condições para que possamos almejar misericórdia pelos nossos equívocos, pelos nossos erros, pelas nossas ofensas. Assim, no Sermão do Monte, ele ensinou que bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia, conforme consta na narrativa de Mateus. A misericórdia é um sentimento de solidariedade diante da dor alheia, é a compaixão, mas também significa o perdão, pode ser entendida como o perdão, a clemência, a indulgência para com as faltas dos nossos semelhantes. Kardec explica, nesse capítulo em que aborda essa passagem do Sermão do Monte, que a misericórdia consiste no esquecimento da falta praticada, da ofensa com que fomos atingidos, e no perdão dessa falta e dessas ofensas. O ódio, o rancor, o desejo de vingança, continua explicando, caracterizam um espírito sem elevação, um espírito sem grandeza, para quem, como tal, é vedada a entrada no reino dos céus, não se tornará um bem-aventurado. A capacidade de perdoar as ofensas, ao contrário, é própria de um espírito elevado, um espírito que se situa acima de qualquer sorte de ofensa, de qualquer sorte de falta com que venha a ser alcançado. Um espírito que deixa de sentir-se, sentir o rancor, o desejo de vingança, a mágoa. Esses sentimentos, ao contrário, são característicos de um espírito sem elevação, de um espírito ainda em faixa de inferioridade, mas que não está fazendo por onde se aperfeiçoar, por onde se elevar na escala da evolução. Um espírito que se sente ofendido por qualquer coisa, por qualquer falta mínima que seja praticada contra si. O perdão é próprio de um espírito manso, de um espírito pacífico, de um espírito misericordioso, caridoso,
que encara a vida com mais leveza, com mais confiança e com a certeza de que a justiça divina estará sempre presente. Então, a necessidade de praticar o perdão continuou sendo destacada por Jesus no Sermão do Monte, quando ele assim se pronunciou: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. É a narrativa de Mateus. Então, Jesus deixa o ensinamento no sentido de que somente obterão perdão aqueles que também houverem perdoado os que erraram contra si, os que lhe praticaram uma ofensa, que praticaram uma falta, que venham de um modo ou de outro atingir, lhes prejudicar. Por isso ele considerou bem-aventurados os que perdoam, aqueles que são misericordiosos, indulgentes, porque estes também obterão misericórdia por suas faltas. Nós somos regidos por uma lei de causa e efeito, uma lei de ação e reação, que é uma lei natural, instituída pelo Criador e que, portanto, funciona automaticamente, independente da nossa vontade. E essa lei estabelece que, do modo como agimos com os outros, com o nosso semelhante, estes agirão conosco. Com que direito, então, nós rogaríamos perdão pelas nossas ofensas se nós não perdoamos as faltas dos nossos semelhantes, as faltas com que estes nos atingem? Para obtermos o perdão por nossas faltas, nós temos que aprender a também perdoar aqueles que nos ofendem. Para que nossas dívidas perante as leis divinas sejam perdoadas, nós temos que aprender a também perdoar aqueles que nos devem. Para exemplificar esse ensinamento, Jesus contou uma das muitas parábolas constantes no Evangelho. É a parábola do credor incompassivo, que ficou também conhecida como a parábola dos credores e dos devedores. Conta Mateus que Jesus assim se pronunciou: o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios para pagar, mandou o Senhor que o vendessem, a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, rogou: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu te pagarei tudo. Então o Senhor, por compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Portanto, o rei representa, na parábola, Deus, que é o rei do universo, é o Senhor de todas as coisas. Os servidores somos nós, suas criaturas. As dívidas são os nossos erros, os nossos equívocos, as faltas que cometemos ao longo da nossa trajetória evolutiva rumo ao aperfeiçoamento a que estamos destinados. São nossas ações, nossos pensamentos, nossos sentimentos contrários às leis divinas. Assim como nós pedimos perdão a Deus por nossos erros, para não sermos punidos por sua lei, o servidor que devia ao rei grande quantia, como
dá a entender a parábola, uma soma fabulosa, ameaçado de ser vendido, sua mulher, seus filhos, tudo o que possuía, para resgatar a dívida, como rezava a lei da época, ele jogou-se aos pés do rei e pediu um prazo para pagar então a dívida. O rei, compadecido da situação, mais do que lhe atendeu. Ao invés de dar-lhe o prazo solicitado, perdoou a dívida, mostrando-se então extremamente misericordioso. É o modo como Deus procede em relação a nós, misericordioso para com as nossas faltas. Mas continua a parábola dizendo: esse servidor, ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 denários, quantia muito inferior à que ele devia ao rei. Segurou-o pela goela e, quase a estrangulá-lo, disse: paga o que me deves. O companheiro, lançando-se aos pés, lhe rogou, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu pagarei tudo. Mas o servidor não quis escutá-lo. Foi-se e mandou prender aquele que lhe devia para tê-lo preso até que pagasse a sua dívida. Então o servidor perdoado, mal obtido o perdão perante o rei, encontrou um que lhe devia uma quantia muito menor, uma pequena quantia. E o companheiro procedeu como ele o fez perante o rei. Jogou-se aos seus pés e pediu um prazo para pagar a dívida. Ele, entretanto, diferente de como procedeu o rei, para reaver o dinheiro que tinha direito, foi inclemente, não teve indulgência, mandou prender o companheiro até que este lhe pagasse toda a dívida. Infelizmente, este é um modo de proceder muito comum que nós encontramos com muita frequência na humanidade, muito recorrente. Há pessoas que agem como esse primeiro servidor. São devedoras perante Deus, cujas leis transgridem, suplicam serem perdoadas, mas na relação com o próximo agem de forma diferente. Agem como o primeiro servidor, negam-se a perdoar e a tolerar qualquer ofensa que lhes seja dirigida, mínima que possa ser. Ou seja, querem perdão para si, mas são incapazes de perdoar o próximo, de perdoar aquele que os ofendeu. Querem que Deus seja misericordioso para com elas, mas negam-se a ser misericordiosos para com o outro. Querem misericórdia para si, mas querem que a justiça se faça para com aquele que o ofendeu. Muitos até procuram disfarçar esse sentimento, né? E dizem, hipocritamente: eu o perdoo, mas Deus vai fazer com que a justiça prevaleça. Ele vai ter que pagar por isso perante a justiça divina. Isso, evidentemente, não é perdão. Isso não implica num perdão sincero, num perdão que venha produzir um efeito que faça com que mereça aquele que assim procede ser igualmente perdoado por suas faltas. E a parábola continua contando. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passara, foram aflitos até o rei e lhes contaram tudo o que acontecera. Então o rei mandou vir à sua presença aquele servidor que não perdoou o companheiro e lhe disse: mau servidor, eu te havia perdoado tudo o que me devias, porque me pediste. Não estavas, então,
no dever de também perdoar, de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos guardas, para que o prendessem até que ele pagasse tudo o que lhe devia. E Jesus finaliza então a parábola contando: é assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Jesus quis mostrar, com essa parábola, que do mesmo modo que o rei cancelou o perdão, por não ter aquele servidor perdoado o companheiro, que lhe era também devedor, assim acontece também com as leis espirituais. Recebemos conforme nossas obras, conforme nossas ações, nossos sentimentos em relação ao próximo. Do mesmo modo que agimos em relação ao próximo, este agirá para conosco. É a lei de causa e efeito a que nós nos referimos, atuando para nos corrigir, para nos colocar no caminho reto. Como mostra a parábola, aquele que for impiedoso com o próximo, conhecerá então o rigor da lei, a fim de aprender, pelo sofrimento, a melhor maneira de tratar o seu semelhante. A vontade de Deus é que pratiquemos o perdão. Nossa presença na Terra, na atual reencarnação, é o exemplo maior da imensa misericórdia de Deus. Temos, todos os espíritos que aqui estamos, uma imensa dívida para com suas leis, tal como o primeiro servidor. Essas dívidas são representadas pelos inúmeros erros, equívocos, ofensas que praticamos através das muitas reencarnações a que já estivemos submetidos. Então Deus, em vez de nos condenar definitivamente a uma pena eterna, como muitas vezes muitas religiões ensinam, misericordioso como é, oferece-nos o seu perdão, permite-nos voltar à Terra, dando oportunidade para nos corrigirmos, continuarmos o nosso aperfeiçoamento, ao invés de nos castigar com uma pena irremissível, uma pena que é para sempre, sem que nós possamos dela escapar. Jesus deixou também clara essa necessidade, a necessidade do perdão, ao ensinar a oração dominical, conhecida como Pai Nosso, quando ele ensinou-nos a rogar ao Pai: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, assim como na parábola, Jesus deixa claro o motivo maior para perdoarmos o próximo. É que também necessitamos de perdão. Também somos devedores e precisamos da misericórdia. O perdão de Deus é consequência, então, do perdão que nós praticamos. Pelas palavras de Jesus, fica demonstrado, fica claro, que é inútil pedir perdão a Deus por nossos erros quando não perdoamos o nosso próximo, aquele que erra contra nós. Quando dele guardamos rancor, ressentimento, mágoa, desejo de vingança, não perdoamos o seu erro, nós também não podemos nos situar como credores do perdão, da misericórdia divina. Também nesse sentido, Jesus deixou um ensinamento importante sobre como proceder para cumprir esse mandamento. Disse ele: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe a falta, fazer-lhe sentir a falta, em particular, a sós com ele.
Isto significa que devemos procurar o ofensor em particular, para buscar esclarecer a situação, buscar um entendimento, oferecer a este que nos ofendeu o perdão, a misericórdia. São Luís, em uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina que devemos fazer esta prática com moderação, para um fim útil, e não, como muitas das vezes, pelo prazer de diminuir, de denegrir, de condenar aquele que nos ofendeu. Neste caso, a repreensão, fazê-lo sentir a falta praticada, é uma maldade, não é um perdão. Quando falamos com o ofensor com moderação, estamos praticando o perdão, praticando a caridade. O perdão é um dos seus componentes, é um dos elementos constitutivos da verdadeira caridade, como Jesus a entendia, ensinam os Espíritos. Então devemos buscar aqueles que nos ofendeu, oferecendo-lhe o perdão, mas com simplicidade, com humildade e principalmente com sinceridade no coração, com o coração limpo de qualquer resquício de rancor, de mágoa e muito menos de desejo de vingança. Mas quando devemos então praticar o perdão? Em que circunstâncias? Sempre, diante de qualquer falta? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. E assim ele ensinou quando Pedro lhe fez a pergunta sobre quantas vezes poderá pecar o semelhante contra ele, para que ele possa perdoar. Até 7 vezes? Jesus respondeu, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, conforme o registro de Mateus. Ou seja, devemos perdoar sempre. Não tem limite a prática do perdão. E a quem? A todos, sem distinção, a todos aqueles que nos ofenderam. O perdão deve ser, então, uma atitude constante em nossas vidas. Deve nortear o nosso comportamento perante o próximo. Devemos fazer da prática do perdão uma filosofia de vida. É o conhecimento, é o complemento, o perdão, da brandura, da mansuetude. E é também, como nós vimos, uma condição para nós nos tornarmos um bem-aventurado e podermos ingressar então no reino dos céus, que é aquele estado de sublimação. Aquele que não for misericordioso não poderá ser brando, não poderá ser pacífico, não poderá então ingressar no reino dos céus e herdar a terra, ou seja, permanecer no planeta regenerado, conforme o próprio Cristo predisse e conforme uma ideia, um pensamento que vem desde o Antigo Testamento, de que os mansos, os pacíficos, herdarão a terra, quando o planeta estiver já atingido um estágio de regeneração. Deixar de ser esse planeta provacional, expiatório, onde o mal ainda predomina sobre o bem, para ser um mundo melhor, um mundo de espíritos propensos à prática do bem. E somente aqueles que forem mansos, pacíficos, poderão permanecer no planeta regenerado. Aqueles que resistirem à sua transformação, resistirem a se tornarem mansos e pacíficos, terão que deixar o planeta, irem para mundos compatíveis com seu pensamento, né? Com o momento evolutivo em que se encontra. Então é preciso entender, para praticarmos o perdão com sinceridade,
é preciso entender que ninguém erra porque quer. Os erros são fruto da nossa imaturidade espiritual. Somos espíritos em evolução, como eu já disse, estagiando numa faixa de progresso ainda inferior. E como tal, estamos sujeitos a cometer mais erros do que acertos. Então é preciso ter essa compreensão, que aquele que erra contra nós, que pratica uma ofensa, uma falta, ele assim o faz porque ele não consegue fazer melhor. Ele não tem algo melhor para nos oferecer que não seja a ofensa. E assim ele procede daquela maneira. É preciso que nós tenhamos esse entendimento, nos colocarmos numa posição espiritual um pouco mais adiantada do que aquele que nos ofende. O perdão consiste no esquecimento. E o esquecimento não é um esquecimento de natureza material, porque nós temos uma memória, todo o que acontece na nossa existência fica registrado nessa memória e nós não podemos apagar. Esquecemos momentaneamente durante a encarnação, enquanto estamos na vida corporal, mas não é apagado, fica como que congelado em estado latente e nós a qualquer momento podemos ter lampejos desses fatos, desses acontecimentos, e quando retornarmos ao mundo espiritual, então teremos uma ampla lembrança do que nos aconteceu. Então, esquecer, para poder praticar o perdão, não é um esquecimento material, apagar da nossa memória. Desculpe, o fato estará sempre presente no nosso arquivo mental. Esquecer significa não dar importância à ofensa, não ficar remoendo aquela ofensa, né? Colocar-se acima da ofensa, da falta que nos foi praticada, né? É não superdimensionarmos essa falta, é compreendermos que aquilo foi uma atitude passageira, transitória daquele que nos ofendeu e que um dia ele não mais cometerá esses equívocos. Assim como nós também ainda estamos, como eu disse, sujeitos a equívocos, sujeitos a cometermos faltas, seja de que natureza forem. Kardec explica ainda que há, então, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma que demonstra grandeza, demonstra nobreza, generosidade, que evita ferir o amor próprio daquele que nos ofendeu. E a outra é a em que o ofendido impõe ao outro condições, muitas das vezes condições humilhantes. Ele faz sentir o peso do perdão. Não estende a mão ao ofensor com benevolência, mas com ostentação, colocando-se numa posição de superioridade, não de superioridade moral, mas de uma superioridade aparente, para se mostrar superior ao próximo, a fim de dizer, veja como eu sou generoso, como eu te perdoei, a fim de ser notado pelos homens, né, como um espírito benevolente, um espírito misericordioso. Nessas circunstâncias, é impossível o perdão ser sincero, porque não há aí generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o orgulho, de dizer àquele a quem perdoou que ele o ofendeu, que ele está numa posição superior e por isso ele está perdoando. Mas na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral. Há também um efeito material. Quando nós nutrimos um sentimento inferior em relação àquele que nos ofendeu, como a mágoa, como o ressentimento, nós emitimos energias negativas
Energias que antes de atingir o ofensor, atingem a nós próprios. Como espíritos, nós somos uma usina emissora de energias e também uma usina que absorve energias que nos chegam através da atmosfera espiritual em torno de nós. Então, quando se sustenta essa relação de animosidade, nós estamos sustentando uma troca de energias, né? Aquele que nos ofendeu nos envia energia negativa e nós enviamos energias negativas também para o nosso ofensor. E a ciência hoje comprova que estados emocionais como estes, causados por uma divergência, por uma desafeição, podem inclusive gerar doenças não apenas de natureza psicológica, distúrbios mentais, mas também no organismo físico, como tumores, doenças cardíacas, etc. Por quê? Porque o nosso corpo físico somatiza o desequilíbrio espiritual resultante nessa instabilidade emocional, nessa troca de energias negativas. Nós absorvemos essas energias e isso vai se refletir no nosso corpo físico, porque espírito e corpo estão intimamente ligados, por intermédio do nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e interagem incessantemente durante toda a encarnação. Então, aquele que perdoa, quando perdoa, ou aquele que praticou a falta, quando suplica o perdão, ele se libera dessas energias, ele rompe essa barreira, essa troca de energia, melhor dizendo, né? Ele rompe essa via de mão dupla, ele deixa aquelas energias apenas com o ofensor ou com aquele que não quis aceitar o perdão. Perdoando, ele corta esse vínculo de troca, essa troca de energia que fica toda com aquele que não soube praticar ou aceitar, rogar o perdão ou praticá-lo. Mas essas desavenças, também uma outra consequência negativa, produzem efeitos mesmo após a morte. Nós não nos livramos dos efeitos da desavença, da desafeição com a morte. Espíritos vingativos com quem nós mantivemos essas relações podem nos perseguir na vida além túmulo. Aqueles contra quais nós guardamos rancor esperam que nós estejamos livres do corpo físico para mais facilmente nos atingir, para mais facilmente nos atormentar, ferir as nossas afeições. São os casos conhecidos que a doutrina estuda com muita profundidade, os casos de obsessão. O obsidiado é quase sempre vítima de vingança de um ofensor ou de alguém que ele tenha ofendido, de uma situação de desavença acontecido em existência anterior. E Deus permite que assim aconteça para punir com o mal aquele que não soube praticar o perdão. Daí Jesus recomendou, numa outra passagem, também registrada no Evangelho de Mateus, reconcilia-vos com o vosso adversário o mais depressa possível, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça e sejas mantido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não pagares o último ceitil. Então, reconciliar com o nosso adversário sem demora, isso é, o mais cedo possível, incondicionalmente, não somente para apaziguar, desfazer as discórdias da atual existência,
mas também para que elas não se perpetuem, não sejam levadas para existências futuras ou para o mundo espiritual. Enquanto estamos com ele a caminho, significa durante a existência atual, em que estamos convivendo com esse adversário. A cadeia são as expiações a que nós estaremos sujeitos na vida física ou na vida espiritual. E nós não nos livraremos dessa cadeia, como disse Jesus, enquanto não houvermos pago o último ceitil, ou seja, enquanto não satisfizermos completamente a justiça de Deus. E essa reconciliação, Jesus considerou, inclusive, mais importante do que a própria adoração, que é uma das leis naturais que nós devemos atender no nosso processo de aperfeiçoamento. Disse ele em outra passagem: se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta no altar e vai primeiro se reconciliar com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Quer dizer, Jesus fala de ofertas porque era um costume daquele povo da época, né, dos judeus. Eles ofereciam oferendas à divindade em troca de beneplácitos que a divindade viesse a concedê-los. E Jesus adaptou então suas palavras aos usos e costumes daquele povo, para que pudesse ser compreendido. É claro que hoje nós sabemos que o verdadeiro cristão não deve adotar essa prática, não deve fazer oferendas de coisas materiais, porque as coisas espirituais não podem ser negociadas com coisas materiais. Mas ele mostra que mais importante ainda do que a adoração é o amor ao próximo. Então, mais importante do que as ofertas que aquele povo fazia, do que os cultos. É preciso antes reconciliarmos com nossos aniversários, com aqueles que nos ofenderam ou aqueles nós ofendemos. Não adianta praticar cultos, não adianta praticar oferendas, oferecer coisas materiais, se nós não sustentarmos uma situação de desavença, uma situação de desafeição. Então devemos primeiro nos reconciliar com os nossos adversários, depois então praticarmos a lei de adoração, não através de cultos nem de ofertas, que a doutrina ensina, demonstra muito claramente que não são necessários, mas através da demonstração sincera, de uma adoração sincera, mente a mente com o Criador, através de sentimentos que brotem espontaneamente dos nossos corações. Então, era isso que nós tínhamos sobre o tema. Esperamos ter contribuído para a compreensão dessa questão, que, como eu disse, é bastante complexa e de difícil prática ainda no nosso meio, mas que se nós nos esforçarmos, como todas as demais virtudes, nós podemos conseguir. Né? Não há nenhuma virtude que nós tenhamos que alcançar para nos tornarmos espíritos perfeitos, puros, que não seja possível. É claro que no nosso nível ainda temos dificuldade em relação a muitas delas, mas podemos alcançá-las, desde que com fé, confiança e procurando seguir os ensinamentos do Evangelho, que é que deve nortear a existência do verdadeiro cristão. Muito obrigado a todos pela atenção, pela companhia durante o estudo, por esses momentos, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.